usar esse dispositivo, essa sanduicheira. Tá? A gente estimou os recursos necessários, a gente fez a avaliação da viabilidade do atingimento dos objetivos. Aqui nessa fase também, pessoal, a gente decidiu se a gente ia fazer dentro das nossas fábricas ou se a gente ia fazer fora, ou se a gente precisava de um fornecedor. Nesse momento a gente falou, a gente não tem conhecimento técnico para fazer esse dispositivo nas nossas plantas. A gente optou para fazer fora. A gente contratou um fornecedor chinês para ajudar a gente a fazer esse desenvolvimento. Tá? Primeira parte, então, pessoal, parte da geração de ideia, validação da ideia. Até quanto eu posso gastar? Validações das metas. Tem que ser rentável a minha inovação. Eu não posso fazer inovação só por fazer. Tem que trazer dinheiro para a nossa companhia. E tem que fazer valor. Tem que ter consumidor disposto a pagar por isso. Tá? Segunda fase, eu tenho que fazer um planejamento. Certo? Eu tenho uma ideia, mas como eu vou fazer, como eu vou entregar, eu não sei. Eu tenho que ter a minha fase de planejamento. Tá? O que eu quero dizer com planejamento? Eu tenho que ter um cronograma, pessoal. Tá? O que é um cronograma? Cronograma é as minhas atividades chaves que eu preciso fazer para entregar o meu projeto. Fazer conexões entre elas. Conexões. O que significa conexões? Qual atividade que eu tenho que fazer antes? Depois eu tenho que entregar para o João tem que entregar para a Maria, para a gente entregar. Qual a sequência correta de atividades e quando elas têm que acontecer? Eu tenho que ter um plano de qualidade. Não posso lançar uma sanduicheira que vai falhar. De cada 10, falha 2. Eu não posso sujar as minhas marcas. Não posso sujar a marca da Cons. Eu tenho que ter um plano claro de qualidade. Eu tenho que ter um plano de comunicação. Eu tenho que ter um time de projeto. Quem que é meu time de projeto? Quem que é meu engenheiro? Quem que é meu cara da qualidade? Quem que é meu cara de design? Quem que é meu marqueteiro? Eu tenho que ter um time de projeto com papéis e responsabilidades claras dentro do projeto. Se está dentro do projeto, tem que ter um papel e uma responsabilidade bem clara. O que cada um vai fazer. Tá? Eu vou para a parte de execução. Então eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Vou para a parte de execução. Parte de execução, mão na massa. Né? Preciso definir as especificações do meu produto. Preciso definir a carinha, como é que ele vai ficar. Aqui as fotos, eu coloquei algumas fotos aqui da gente lá no fornecedor da China. As primeiras peças, preciso de um molde para fazer a plaquinha, a chapinha. Aqui eu vou para a parte de execução. E olha aqui, eu tirei uma foto, extraí umas fotos. A gente precisou testar o nosso produto. Tá? A gente foi expert em sanduíche. Tinha semanas lá que saía sanduíche, a gente dava sanduíche, todo café da manhã na área só sanduíche. A gente precisou validar o negócio. Precisamos saber qual que é esse nível que o consumidor mais gosta. Esse aqui passou. Esse aqui está legal, o consumidor gosta desse. A gente precisou testar, não somente a percepção do consumidor, mas se realmente a nossa sanduicheira funcionava. Tá? Parte de execução, mão na massa. O que eu planejei, eu vou executar, eu vou fazer. Tá? E por fim, mas não menos importante, a parte de conclusão do meu projeto. Né? Aqui eu vou fazer o encerramento das atividades, aqui eu vou fechar o projeto, capturar o que eu aprendi dos meus projetos, e finalmente eu vou fechar, vou liberar o time de projeto para fazer outros projetos, outras coisas. Esse produto que vocês viram aqui, pessoal, passou por todas as etapas normais de gerenciamento de projeto. Né? Desde a geração de ideia, validação da ideia, faz sentido, eu faço o meu plano, muito importante eu ter meu plano, executo e fecho o meu projeto. O que eu vou falar agora, pessoal? Eu vou falar onde a gente mais aprendeu nesse projeto. E adivinha onde a gente mais aprendeu nesse projeto? Com os erros. Nas cabeçadas que a gente deu. Esse projeto aqui, no geral, foi muito legal. Entregamos uma inovação que em micro-ondas não tinha inovação há muitos anos. Mas a gente aprendeu muito nas cabeçadas que a gente deu. Nos erros que a gente deu. Podia vir aqui e falar para vocês que foi tudo bom, que a gente é bom, a gente fez rápido, inovação, pá. Mas eu não vou fazer isso. Vou falar o que realmente aconteceu. Eu separei duas coisas que a gente penou para fazer. E eu queria compartilhar agora com vocês. Primeira coisa, pessoal. Tem uma pesquisa do PMI que fala os projetos que fracassam
metade deles fracassam por problema de comunicação. Atenção, metade dos projetos falham por problema de comunicação. Aqui a gente foi fazer esse cara na China. Fazer esse cara na China. Primeira coisa, a gente falava inglês. Inglês não é minha língua nativa e do chinês tampouco. Lá no fornecedor tinha uma pessoa que falava inglês na planta toda dele. Outra dificuldade que a gente tinha 12 horas de lead time, 12 horas de diferença, certo? As nossas reuniões eram às 7 horas da manhã, aqui do Brasil. Eu ficava bravo que tinha que acordar às 6 horas da manhã, e ele ficava bravo que tinha que ficar até mais tarde. Imagina como começava a reunião. Todo mundo bravo. Eu bravo que tinha que acordar mais cedo, e ele bravo que tinha que ficar até às 7 horas da noite, até 8 horas da noite. Então tinha problema de língua, tinha problema de fuso. Tinha outra coisa que a gente apanhou muito no começo. O chinês, ele pressionado, ele fala yes, 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 yes. Às vezes ele não entende, mas ele fala yes, 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 yes. A gente demorou a aprender isso. Então o que acontecia? Nas nossas reuniões, a gente acordava. Você vai me entregar aquela especificação? O molde chega em tal data? A gente falava bravo, do nosso jeito. Ele falava yes, 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 yes. O que acontecia? Ele me entregava a especificação amanhã? Não me entregava. Não me entregava, eu ficava maluco. E era a maldade do chinês? Não era, ele não entendia. Eu pressionava ele, ele falava yes. Mas ele não sabia por que ele estava falando yes. Outro problema de comunicação, ele se comprometia na reunião, mas não entregava, cara. Não entregava. O que a gente fez? A gente fez algumas sacadas. Depois de apanhar muito, a gente pediu ajuda para o Whirlpool China. Falou assim, cara, Whirlpool China, me dá um chinês aqui para participar das reuniões comigo. Participa aqui porque não está rolando a comunicação. E a Whirlpool China ajudou a gente. Nas reuniões tinha uma pessoa lá para fazer alguma coisa que não estava tão clara, fazia a tradução em chinês. Outra coisa que meus amigos me falaram, o pessoal que trabalha com águas, eles fazem muito projeto com a China. E num café eles me falaram, Mike, no começo a gente tinha o mesmo problema, a mesma frustração que você está tendo. O que a gente começou a fazer? A gente fala assim na reunião, você vai me entregar a especificação, o desenho amanhã? O chinês falava, sim. Repete que você vai me entregar amanhã, chinês. Mandava ele repetir o que ele tinha acabado de falar yes, para ele confirmar. Depois da reunião, eu escrevia tudo e mandava um e-mail na sequência para ele. É o cúmulo da redundância, mas é para evitar problema de comunicação. A gente sofreu. Comunicação, sofremos. Imagina você falar, acordar, fazer os acordos, ele falar yes e ele não entender nada do que acordou. A gente sofreu muito. A gente teve que achar algumas vias rapidamente para não impactar o nosso projeto. Comunicação afeta a performance do seu projeto. Você não pode ter problema de comunicação no teu projeto, senão ele não anda, senão ele não vai entregar os seus compromissos. A gente apanhou muito aqui, aprendemos muito aqui, mas tenho certeza que a gente, depois dos outros projetos que começaram com a China, a gente foi correndo contar para o time de projeto como fazer melhor e mais eficiente. Aprendizado, gerar aprendizado. Esse foi um dos grandes aprendizados desse projeto. Aprender a trabalhar comunicação eficiente com a China. Separei outro aprendizado aqui para falar com vocês. Outra cabeçada aqui, que a gente apanhou muito. No nosso planejamento, pessoal, foi assim, Lá na parte no início do projeto, a gente fez esse protótipo aqui, para testar e validar a ideia. A gente fez esse protótipo aqui. Validou, viu que funcionava, testamos o consumidor, valia a pena. E depois, na nossa fase de planejamento, a gente colocou time de design. Esse negócio aqui tá feio para dedéu. O time de design tem que fazer um negócio bonito. Depois, o time de design vai entregar para o time de engenharia, fazer especificações e fazer os testes finais. E depois que validou o produto, o time de engenharia vai passar para o fornecedor chinês na fábrica, para o fornecedor fazer a linha de montagem e executar fazer a produção do nossa sanduicheira.
Foi assim que a gente planejou. Tá? O que aconteceu na prática? Na prática, o que aconteceu? Primeira coisa, o time de design pegou isso aqui, mas mudou tudo. Mudou tudo. Fez um negócio maravilhoso, mas mudou tudo o protótipo inicial, que tinha alguns conceitos básicos que não poderiam mexer. E o time de design trabalhou no mundo dele. Quando chegou aqui para a engenharia falou: rapaz, você não pode mexer na mudança, na distância entre as placas. Isso aí vai faiscar, vai sair faísca. Não posso. Time de design, você não pode trabalhar com outros materiais. Tem material certo para colocar no micro-ondas. Não pode colocar esse material aí. É um material só. Tem que ser invisível às ondas do micro-ondas. Não posso. Time de design que tinha colocado metal dentro do micro-ondas. Pode? Não pode. Né? Quando essa entrega aqui chegou para o time de engenharia, a gente apanhou aqui. E o que aconteceu? A gente teve que voltar aqui com as premissas de engenharia e refazer o design do produto. Imagina a dor de cabeça. O time de design ficou bravo, certo? Porque não queria, ficou um tempão desenhando aqui, sanduicheira maravilhosa, mas quando chegou, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, tem que ajustar aqui, ficou bravo. O time de engenharia ficou bravo, porque ele estava esperando receber de design essa semana para fazer a especificação. Vai ter que voltar. Eu, como líder de projeto, fiquei desesperado. Estava esperando chegar aqui tudo certinho para o time de engenharia começar a produzir. Não rolou. Voltamos para o time de design. Finalmente, quando a gente chegou num acordo aqui, o design atendia as especificações e passava nos testes, a gente foi entregar para o fornecedor. Fornecedor, está aqui. É esse aqui o Tostex. Pode comprar as ferramentas, pode comprar, pode fazer tudo. O fornecedor chinês olhou assim: o que é isso? Não foi isso aí que vocês pediam para mim fazer. Vocês pediam para mim fazer isso aqui. Eu não sei o que vocês estão me entregando aqui para fazer agora. A gente mudou tanto que o fornecedor falou assim: ó, eu até consigo fazer isso aqui, mas vai custar 30% a mais. Até consigo fazer isso, só que eu vou ter que vou ter que fazer uma linha de montagem nova, vou ter equipamentos novos que eu não estava planejando. Imagina a dor de cabeça. O que aconteceu quando aconteceu isso? A gente colocou no avião o cara de design, o cara de engenharia, o fornecedor, para sentar numa sala, ficar uma semana, se alinhe. Mas a gente precisa fazer esse projeto. Tá? A gente foi para a China, gastou dinheiro correndo para ir para lá, para a China, para ter um design bonito, que atendia a especificação e que dava para fazer. Tá? A gente trabalhou de forma paralela, a gente trabalhou em silos. A gente errou aqui, pessoal. A gente errou aqui, não tenho vergonha de falar não. O time de design, não falou com o cara de engenharia, a gente não falou com o fornecedor. A gente fez uma engenharia não simultânea. Se eu voltasse no passado, como é que eu ia trabalhar? Eu ia trabalhar assim, ó. Design, vem aqui. Cara da engenharia, vem aqui. Fornecedor, vem aqui. Vamos trabalhar desde o início junto. Você quer mexer no produto? Pode mexer. Mas o cara de engenharia já está avaliando instantaneamente o que pode e o que não pode. E o fornecedor na fábrica já pode saber o que ele tem que fazer para ajustar a fábrica dele. Desde o início. Desde o início. Engenharia simultânea, pessoal. Traz o pessoal para antecipa os problemas, trabalhem junto. Quebrem os silos. Não trabalhem em silos. Trabalhem simultaneamente. Se eu pudesse voltar no passado, eu trabalharia assim, e não assim. Um grande erro que a gente cometeu nesse projeto. Atrasamos o projeto. Tá? Projeto, por conta dessas falhas aqui de comunicação, desses reloops, desse retrabalho, a gente atrasou o projeto um mês e meio. Tá? Por conta disso. Então, no projeto de vocês, pessoal, as partes interessadas têm que estar trabalhando junto desde o início. Vai evitar dor de cabeça, vai evitar retrabalho. Trabalhe junto, como um verdadeiro time. E não dessa forma aqui. Não dessa forma aqui. Bom? Pessoal, compartilhei 2 cabeçadas grandes que a gente deu nesse projeto. 2 cabeçadas grandes. Tá? A gente ralou, penamos nesse projeto para fazer virar.
Fizemos, 1 mês e meio depois. Mas fizemos, mas com muito esforço. Com muito retrabalho, muita dor de cabeça, muito estresse. Muito estresse. Time de marketing já tinha revendedor que já tinha comprado os produtos. Como é que eu vou falar que ele não vai receber mais o produto? Já estava vendido. Como é que eu vou falar para as Casas Bahia que eu vou atrasar 1 mês e meio? Que ele vai perder o Dia das Mães. Esse aqui é para o Dia das Mães. É penoso, é estressante. Tá? Então não cometa esses erros mais. Engenharia simultânea e não paralela, em silos. Legal? Pessoal, o que eu vou falar agora, o Erwin pediu para a gente falar um pouquinho da minha gestão de carreira. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, o Erwin já deu um overview aqui, mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e eu vou falar alguns momentos de vida que eu passei que vão ajudar vocês, que podem ajudar vocês. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Tá? O pessoal estava perguntando aqui. Eu não sou japonês, sou brasileiro. Tá? Sou nascido em Guarulhos, São Paulo. Nasci em Guarulhos, São Paulo. Tá? Coloquei foto do avião aqui por conta do aeroporto internacional de Guarulhos, que a gente tem um dos orgulhos da cidade. Fiz meu segundo grau lá. Quando eu estava fazendo o segundo grau, pessoal, eu tinha um objetivo muito claro de curto prazo. Passar numa universidade pública. Esse era o meu principal objetivo de curto prazo. Eu lembro que naquela época meus pais estavam com bastante dificuldade financeira e eu tenho 2 irmãos que também geravam custo da mesma idade e eu falava para mim mesmo, meu objetivo de curto prazo é passar numa universidade pública. Prestei UFSC e passei, vim aqui, estudar aqui. Só que antes disso, quando eu passei a faculdade, quando passei aqui na UFSC, eu passei para o segundo semestre. Que a UFSC eu tenho a turma que começa em janeiro, a turma que começa em julho. Eu passei da turma de julho. E aí quando eu passei para o segundo semestre, minha mãe me perguntou, filho, vem cá. Seguinte, tem um dinheiro aqui que a gente reserva para você desde que você nasceu, que é para você comprar teu carro. Você tem 2 opções, ou manter o plano de comprar teu carro, ou você faz um intercâmbio de 6 meses antes de começar a faculdade. O que eu escolhi? Intercâmbio. Fui morar em Londres, morei 6 meses em Londres. Não me arrependo. Foi uma decisão difícil. Quem tem 18 anos aqui que não queria ter um carro zero? Carro zero. Eu escolhi ir para Londres, fiz 6 meses lá. Quando eu fui para lá, eu falei, eu vou queimar o meu carro zero em 6 meses. Cada dia lá eu aproveitava como se fosse útil. Passava uma semana lá, eu falei, meu Deus, já gastei os pneus do meu carro. Passava um mês e eu já gastei o motor do carro. Eu aproveitei pra caramba. Mas a minha principal meta quando eu estava lá não era somente aproveitar. Era voltar com o inglês tinindo da Inglaterra. Tinindo. Eu ia ter vergonha de falar para minha mãe que eu fiquei 6 meses lá, que eu gastei um carro e meu inglês continuava meia boca. Meu objetivo lá, pessoal, eu estudei pra caramba inglês. Eu voltei com inglês filé de lá. Tá? Filé. Sabia que eu estava gastando meu carro em 6 meses. Mas estudei pra dedéu. Aproveitei, mas estudei muito. Ia ter vergonha de voltar para minha mãe e falar que estava em inglês mais ou menos ainda. Comecei minha faculdade aqui. Tenho saudade daqui, moçada. Estava comentando aqui como eu sinto falta dessa cidade. Aproveitem Floripa. Só sente falta quem sai daqui. Mas voltando. Comecei minha faculdade, engenharia de produção mecânica na UFSC. Minha meta de curto prazo aqui era me formar em 5 anos. Falei para vocês que meus pais estavam com dificuldade financeira de bancar 3 filhos. E aqui, por mais que a universidade seja pública, ainda tinha despesa de aluguel, de comida, de luz, de água. Eu queria sair o mais rapidamente possível de um gerador de custo para um gerador de receita. Tá? Vários amigos meus trancaram a faculdade, fizeram intercâmbio, outros foram fazer estágio fora do país. Eu queria fechar em 5 anos, eu queria começar a trabalhar o mais rápido possível. Minha meta de curto prazo aqui, me formar em 5 anos. Tá? Posso garantir para vocês, formar em 5 anos, engenharia é pauleira. É pauleira, tem que ralar. E eu ralei aqui. Tá? Seguindo em frente.
o Evan citou rapidamente, eu fiz um rápido estágio da universidade na Whirlpool, mas eu não fiquei na Whirlpool, eu fui trabalhar na Renault, na Auto Chassis do Brasil, empresa do grupo Renault. Evan antecipou aqui. Eu era o responsável pelo desenvolvimento de fornecedores. Naquela época a Renault estava trazendo para o Brasil o carro Logan, e precisava ter fornecedores aqui no Brasil para o carro custar barato, né? Então eu era o responsável por desenvolver os fornecedores de peças chassis, tá? O Evan mencionou muito bem aqui, pessoal. Imensa responsabilidade de subir a régua do teu fornecedor. Se falha o teu carro, você vai ficar com a imagem da Renault uma porcaria. Não vai querer saber se foi o fornecedor XPTO. É o Renault. Você está colocando o teu nome lá. Imensa responsabilidade de manter a mesma qualidade nos seus fornecedores. Não é porque está na casa do fornecedor que ele é responsável. É você, é tua marca, é teu nome que está no carro. E o consumidor vai reclamar para você. Tá? Tem um fato bastante curioso aqui para contar da Renault para vocês. O Erwin conhece, o meu chefe lá é o Rodrigo Oliveira. Batatinha, isso mesmo. Pessoa super despojada, super alegre. Primeiro dia de trabalho meu, lá na Renault. Cheguei no primeiro dia de engenheiro, sapato novo, roupa nova, cabelo penteado. E o Rodrigo chegou para mim assim: ei, Japa. Primeiro dia de trabalho eu já me chamava de Japa. Esse é o Rodrigo. O que foi? Ô Japa, seguinte, fiz uma besteira, cara. O que foi, Rodrigo? Te contratei. Ele falou assim, pessoal, te contratei. Eu falei, por quê? Porque você fez uma besteira de me contratar? É o seguinte, eu fui falar pro meu chefe lá na França, eu fiquei com vergonha de falar que você não fala francês. E eu falei que você falava francês. Agora você vai ter que pedalar. Esse foi o meu primeiro dia de trabalho como engenheiro. Adivinha qual que virou minha meta de curto prazo? Falar francês. Na Renault não é inglês, é francês. Eu falava, gastei meu carro e agora aqui é francês. Estudei a língua errada. Aqui, pessoal, minha meta de curto prazo é aprender francês. Gastava 30%, 40% do meu salário de engenheiro e dava para o meu professor particular. Eu não fazia escola, eu tinha professor particular. Eu falava para ele, qualquer momento, vem aqui, a gente vai fazer aula, eu vou na tua casa, a gente vai no bar, mas me ensina francês. Em 6, 7 meses já estavam falando, já estavam me comunicando, mandando e-mail. Minha meta de curto prazo era falar inglês. Fiquei na Renault quase 2 anos, não chegou a dar 2 anos. Numa sexta-feira meu telefone toca e fala assim, aqui é de uma empresa de RH, tem uma proposta para você, vem aqui. Passei na entrevista do RH, passei nas entrevistas da Pegoform, que é uma empresa espanhola que faz para-choques. Pegoform faz para-choques da Renault e faz para-choques da Volkswagen em Curitiba. Tá? Naquela época, eles estavam precisando de alguém que conhecesse o processo da Renault e falasse francês. Olha só, valeu o investimento. 40% do meu salário para o professor particular, valeu. Valeu. Então, passei e fui. Por que eu fui? Eu não queria sair da Renault, cara. Não queria sair da Renault naquela época. Era o recém-formado, 2 anos. Era o júnior. Não queria sair da Renault. Saí pelo salário. Saí pelo salário. Ganhava 3, Pegoform pagava 6. Fui. Eu fui. Que nem jogar na China. Ninguém nasce jogador. Eu quero jogar na China. Você vai jogar na China por causa de dinheiro. Certo? Eu fui para a Pegoform por causa de dinheiro, não queria sair. Aprendi muito na Pegoform. Pegoform é uma empresa de para-choques e ela precisava de alguém que cuidasse da qualidade para os clientes franceses, Peugeot e Renault. E eu era o responsável por isso. Quando eu cheguei lá, eu descobri porque eles estavam pagando tanto. Porque o pessoal lá trabalhava demais. Eu entrava às 8, saía às 8, 9, às vezes 10. Final de semana, às vezes não tinha. Ficava trabalhando. Uma coisa legal para compartilhar da Pegoform. Tá? Uma coisa legal para compartilhar da Pegoform é o seguinte. Para-choque. Para-choque é uma peça do meu tamanho, pessoal. Certo? Peça grande. Peça grande. A gente fornecia para a Volkswagen e fornecia para a Renault também. Né? E cada cliente tem seus carros. Tem 7 carros da Renault, mais 8 carros da Volkswagen. Tá? Tem cores também. Então tem 9 cores da Volkswagen e 9 cores da Renault. Eu não tenho espaço para fazer estoque.
Não é que nem fábrica de parafuso que eu faço um monte de parafuso e deixo estocado. Eu não tenho estoque. Se eu tenho, pinto 3, 4 para-choque de uma cor de um modelo, e eu recebo a programação uma hora antes do carro que vai passar na linha. Se dos meus 3, 4 que eu tenho em estoque eu encontrar algum problema de qualidade e não tiver peça para entregar, o que acontece? Para o montador. Para o montador. Às vezes não parava, eles passavam o carro sem para-choque. Eu cansei de trocar para-choque lá no pátio da Renault. Eu ia com o para-choque debaixo do braço, achava o carro que estava sem para-choque e montava. Uma vergonha. É uma vergonha. Que isso forçava a gente na Pegoform, pessoal? Na Pegoform a gente precisava fazer qualidade. Precisava fazer qualidade, não tinha opção. Não tinha opção. Tinha que fazer qualidade. Se você não tinha produtos de qualidade, você impactava o seu cliente. Todos os dias. Então, qualidade na fonte. Qualidade na fonte. Você não pode errar na qualidade quando você faz para-choque, porque o seu estoque é pequeno, é minúsculo. Se você erra naquele estoque, você para o teu cliente. Tá? Fiquei nesse ritmo um ano e meio. Eu não aguentava mais. Tinha um banco de horas gigantesco e não via previsão, só aumentava aquele banco de horas. Naquela época, minha atual esposa, então namorada, trabalhava na Whirlpool em Joinville. E aí eu desci a serra. Finalmente entrei na Whirlpool em 2009. Em 2009 eu entrei na Whirlpool, aqui é a Whirlpool, Pegoform, e aí depois eu fui para a Whirlpool. Desde 2009 eu estou na Whirlpool. Vamos falar um pouquinho da Whirlpool, minha trajetória na Whirlpool. Quando eu comecei na Whirlpool, eu entrei na qualidade de fornecedores. Qualidade de fornecedores. Nunca tinha reportes, de repente eu tinha 15 pessoas que respondiam para mim. 15 pessoas que respondiam para mim na qualidade de fornecedores. Curiosidade, das 15 pessoas que respondiam para mim, 5 tinham mais tempo de casa do que eu de idade. O que esse piá veio aqui mandar na gente? Tive que superar muita desconfiança do pessoal. Tive que conquistar o pessoal. Tinha 20 quantos anos lá? Tinha 26 anos quando eu comecei lá. Só tinha 30 anos de casa, 28. Tive que superar a desconfiança e ganhar a credibilidade da rapaziada. Não podia chegar lá mandando. A galera não ia me obedecer. Não ia me obedecer. Tive que ganhar, conquistar as pessoas para a gente fazer as transformações e implementar o que era necessário. Depois de um ano trabalhando na Whirlpool, na qualidade de fornecedores, o chefe da qualidade pediu a conta. Foi abrir seu próprio negócio. E aí fizeram um processo seletivo interno. Eu competi com os meus pares, 2 supervisores da qualidade que já estavam lá há mais tempo. Fiz a entrevista, não era o favorito, porque eu tinha 1 ano de casa, mas eu fui escolhido. Por que eu fui escolhido e não foi os outros 2? Por causa do inglês. Os outros 2 tinham inglês meia boca. Eu tinha inglês fluente. Meu carro, moçada, lembra do meu carro? Valeu a pena. Valeu a pena. Tá? Por causa do inglês eu fui escolhido. O Whirlpool é uma empresa internacional, recebe visitas diárias. Os caras não sabiam receber uma visita. Não tinham inglês para receber visita de diretor de fora. Não tinham inglês. E eu fui escolhido. Lógico que minha experiência fora também ajudou muito. Minha experiência no ramo automotivo ajudou muito. Mas foi principalmente por causa do inglês. De repente, saí de 15 pessoas que respondiam para mim para 120 pessoas que respondiam para mim. É o responsável da qualidade da planta de Joinville, da maior planta de refrigeradores do mundo, que produzem 15 mil refrigeradores por dia, 3 milhões de geladeiras por ano. Tem uma marca, Brastemp Cons, que eu era o responsável. 120 pessoas. De novo, tive que conquistar a galera. Não podia chegar lá mandando. Tive que superar as desconfianças. E os 2 caras que fizeram a entrevista comigo, eu era o chefe dos caras agora. Puta merda, os caras estavam doidos da vida, mas eles se escondiam para mim agora. Fiquei 3 anos nessa posição. Lá a gente tem um indicador de qualidade que a gente mede. Reclamação de campo. Se eu vendi 1000 geladeiras, quantos consumidores reclamam? Esse é o principal indicador da qualidade nossa. Quantos consumidores estão reclamando dos nossos produtos? Tá? Em 3 anos a gente quebrou pela metade esse número. 2 coisas que eu destaco. Como a gente conseguiu em 3 anos